Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar hoje mais uma videoaula, só que essa é jogo rápido. É uma videoaula de revisão para o nosso simulado que vai acontecer sexta-feira. Se liga lá. Galera, o simuladão ele acontecerá no dia 18/9, sexta-feira. E preste atenção no conteúdo sobre a colonização portuguesa que a gente vem estudando na última semana. Lembra que a colonização portuguesa no século XVI, ela se estende em 3 continentes, o continente americano, o continente africano e também o continente asiático. Mas, em especial, a gente estudou nessas últimas 2 semanas a colonização na América, portanto, a colonização brasileira feita pelos portugueses, ok? Gente, nós dividimos esse período da colonização do Brasil em 2 partes menores. Uma primeira chamada de período pré-colonial, que é o que vai estar lá no nosso simulado, e uma segunda chamada de período colonial, que a gente ainda vai estudar. O período pré-colonial ele se inicia com a chegada de Cabral na América, em 1500, e vai até 1530, quando a expedição de Martim Afonso chega na capitania ou na região ali da Vila de São Vicente, ok? Senhores e senhoritas, durante os anos de 1500 e 1530, a colonização do Brasil ela não aconteceu de forma efetiva. Isso porque os portugueses geralmente vinham para cá para fazer expedições de reconhecimento do território. Essas expedições elas buscavam encontrar riquezas no contexto das grandes navegações, né, da prática do mercantilismo. Entretanto, eles não encontraram ouro nem prata, mas encontraram uma madeira muito valorizada na Europa, chamado pau-brasil. Essa árvore, típica da Mata Atlântica, ela era utilizada para tingir roupas, produzir móveis de luxo, instrumentos musicais e peças das caravelas. O pau-brasil não era tão valorizado como, por exemplo, as especiarias, mas tinha, sim, um bom lucro caso os portugueses quisessem explorar essa madeira. Diante disso, entre os anos de 1500 e 1530, a principal atividade comercial que se desempenhava aqui nas terras brasileiras era a extração do pau-brasil, chamado ciclo do pau-brasil. A exploração ela era feita por comerciantes particulares, ou seja, não era diretamente pela coroa portuguesa, mas representantes dessa coroa que recebiam lá uma autorização para financiar e promover o corte, o armazenamento e o translado do pau-brasil até Portugal. Esses comerciantes que recebiam a permissão da coroa portuguesa, eles se comprometiam em erguer feitorias aqui no Brasil, né, entre postos comerciais nessa região, e também destinar uma parte dos lucros para a monarquia portuguesa. Vale muito a gente ressaltar o seguinte, que a derrubada das árvores, o corte em pequenos troncos, o transporte até o litoral e o acondicionamento dentro das caravelas não era feito pelos portugueses, era feito pelos indígenas. E os indígenas desempenhavam todo esse trabalho, né, em troca de objetos que eram considerados de pouco valor na Europa, mas de muita utilidade para os indígenas. Pentes, anzóis, espelhos, colares, facas e machados, ou seja, as bugigangas portuguesas tinham valor útil para os indígenas. Vale a gente destacar que a destruição da Mata Atlântica ela começa durante esse período já do descobrimento português, tá? Quando os portugueses vinham para cá interessados na madeira e distribuíam aos indígenas ali as bugigangas e dentre elas os machados, a gente percebe que a exploração da Mata Atlântica ela passou a ser exercida pelos indígenas de uma forma mais exploratória, mais depredatória e, consequentemente, quanto maior a colonização portuguesa, maior foi a destruição também da Mata Atlântica. Quando a gente compara, por exemplo, esses 2 mapas, o mapa da Mata Atlântica durante o período do descobrimento português e o mapa atual da Mata Atlântica, a gente infelizmente pode constatar que boa parte dessa vegetação ela foi destruída pela presença humana aqui no Brasil. Aliás, galera, sobre esse assunto eu achei uma reportagem muito interessante, falando ali sobre a Mata Atlântica, o que há nela, e nessa reportagem eles mostram um pau-brasil de 1500 anos de idade, um pau-brasil com a mesma idade que o nascimento do Brasil, desde a chegada dos portugueses, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí, depois vocês me falam o que acham. Mas quais são os limites da resistência da nossa Mata Atlântica? Essa é uma longa história. As ameaças começaram nos tempos de Cabral. Quando não é a devastação, é a seca. Estamos agora no Parque Nacional do Pau-Brasil, outra unidade de conservação que também fica no sul da Bahia.
Ela já é bonita, assim desse jeito, mas poderia estar mais bonita ainda. É que nos últimos 2 anos, choveu só a metade do que costuma chover aqui na região. E com isso, várias espécies já estão sofrendo as consequências. Aquela árvore lá na frente, já está sentindo, Fábio? Ela está morrendo. É mesmo? Vamos lá que eu te mostro. É essa árvore aí? É essa aqui. Que árvore é essa? Essa é uma figueira. Olhando, nem parece. Apesar da folhagem ainda verde, é uma grande figueira muito doente em estado terminal. Tem quantos metros aí? Essa árvore pode passar dos 30 metros de altura. Segredos da natureza revelados pela fertilidade da terra. A gente está entrando agora no reino das orquídeas e das bromélias. É? Um mundo quase desconhecido e pintado de todas as cores. Estamos diante de uma belíssima coleção de bromélias e orquídeas. Este recanto do parque é conhecido como Mussununga. E é um ambiente muito raro e único na Mata Atlântica, ocorrendo só no extremo sul da Bahia. É? E tem muita orquídea, muita bromélia mesmo? Muitas orquídeas e bromélias, dado o tipo de ambiente que nós estamos com maior incidência solar. Aqui na Mussununga, o ano inteiro nós temos espécies florindo. São estratégias para atrair insetos, aves e continuar a vida. E nesse ambiente a gente pode encontrar algumas das maiores bromélias do mundo. Eu vou lhe mostrar. Olha só, que espetáculo. As folhas largas, né? Exatamente para canalizar a água para dentro delas. Pode acumular mais de 200 litros de água. Qual é a importância das bromélias na mata? Elas são fundamentais porque dentro delas existe um mini mundo à parte. Como elas se alimentam da folha da floresta, cria-se um ambiente único aqui dentro, onde insetos, peixes até, outros animais vivem exclusivamente aqui dentro. Quantas descobertas! Quanta alegria ver que mesmo maltratada, a nossa mata ainda tem fôlego para nos dar exemplos de vitalidade. Aqui, Zé Raimundo, lhe apresento o Senhor da Mata. Puxa vida, e que emoção eu sinto em conhecê-lo. Sabe quem é este senhor? Ele batizou o país. É o mais antigo pau-brasil das florestas. A idade? Acredite, 1.500 anos, segundo os cálculos dos botânicos. E continua crescendo, viçoso. Daqui não dá nem para ver onde termina o tronco. Quantos metros ele deve ter, mais ou menos? Te calculo que entre 35 e quase 40 metros de altura. E o gigante continua crescendo, saudável. É só olhar embaixo, bem no pé, para perceber que ele está em plena forma. Isso aqui são folhas, galhos e principalmente a casca dele durante esses séculos de crescimento que se acumulou e formou essa montanha de sedimento. Essa é uma prova que mostra o quanto essa árvore ainda também tem de vigor. É único, é como achar um diamante. Um diamante que de tão perseguido virou raridade. A árvore símbolo do Brasil seria abundante na floresta se não fosse a cobiça que começou com os portugueses e que persiste nos dias atuais. No tempo da colonização ele era perseguido por causa da tinta, né? Da tinta vermelha que ele tem, né? E hoje, por que ele é tão cobiçado? Principalmente para a fabricação de arcos de violino. É o som do Stradivarius. Que o som do violino seja sempre um bálsamo para os ouvidos, mas sem o sacrifício dos últimos exemplares nativos da árvore que deu nome ao Brasil. Bem, entre esses anos de 1500 e 1530, dá para a gente perceber que não havia uma atenção tão especial dos portugueses aqui no Brasil. Isso porque o comércio com as Índias, o comércio de especiarias, ele era muito mais vantajoso, ele era muito mais lucrativo. Entretanto, a partir de 1530, tudo mudou.
A concorrência dos holandeses e dos espanhóis no comércio das especiarias, juntamente com a descoberta pelos espanhóis de grandes reservas de ouro e prata aqui na América, e as invasões inglesas e francesas no litoral brasileiro fizeram com que Portugal olhasse para as terras americanas de uma outra forma, percebendo uma possibilidade de obter lucro, assim como os espanhóis fizeram, mas também percebendo o risco de perder essas terras para os invasores estrangeiros. Diante disso, foi iniciada, de fato, uma colonização aqui no Brasil. A primeira expedição de colonização portuguesa, ela foi liderada por Martim Afonso, que aparece aqui no slide. Trouxeram na expedição 400 pessoas, mais animais destinados ao consumo, transporte, tração, tá? E também as primeiras mudas de cana-de-açúcar. E sobre a cana-de-açúcar, separa essa informação, viu? A gente vai ver, por exemplo, toda a criação de um modelo produtivo e colonial a partir da muda de cana-de-açúcar nas próximas semanas. Mas para esse momento, para a revisão ali para o nosso simuladão, seria apenas isso. Não esqueça de fazer as atividades e, tendo alguma dúvida, é só me procurar. Um beijo e até a próxima aula.